Prós e contras da dieta vegana. Como ela pode melhorar a sua saúde, mas como ela pode também piorar a sua saúde. Então se inscreve no canal e deixa seu like. Primeiramente, vamos entender o que é a dieta vegana. Tá? A dieta vegana, basicamente, ela exclui o grupo alimentar animal. Então ela vai excluir ali frango, carne, peixe, ovos, todos os laticínios, sem exceção. Então ela vai excluir toda essa parte alimentar e acaba ficando deficiente a inclusão, porque muitas pessoas, quando iniciam, principalmente os meus pacientes, não sabem como incluir determinados alimentos. E aí é que a gente começa a identificar as deficiências nutricionais. E quando alguém começa uma dieta vegana, culturalmente é mais difícil se inserir nesse tipo de dieta. Porque normalmente a pessoa ela vai ter mais dificuldade de encontrar esses alimentos. Normalmente a gente faz a compra onde? No supermercado, no açougue. Agora, esse indivíduo que escolheu essa dieta, ele vai ter alguns desafios, a logística vai ficar um pouco mais complicada. Daí que vem ali a falta de um pouquinho mais de informação, de conhecimento, que gera essa dificuldade. Vai ter que visitar outros tipos de lojas de produtos naturais, ou então produzir determinado alimento, como por exemplo o tofu, que gera um pouco mais de trabalho, ou então procurar uma empresa que faça a produção desse alimento, que isso também é um pouco mais difícil, dependendo ali da sua localização, do seu estado, da sua cidade. Isso gera um pouco mais de dificuldade, porque culturalmente aquele indivíduo não está adaptado a seguir esse tipo de alimentação. Eu ainda vou produzir vídeos aqui no canal de como iniciar uma dieta vegana, mas calma, porque esse ainda não é o assunto desse vídeo aqui, tá? Vamos começar a falar agora sobre os colaterais que essa dieta vegana começa a trazer, tá? Começando pelas deficiências nutricionais. Começando lá pela B12. A B12, ela é uma vitamina que é produzida lá no intestino animal. E quando você exclui da sua dieta toda a parte animal, você fica deficiente tanto da ingestão quanto da absorção desse nutriente, que é a vitamina B12. Para corrigir isso, a gente entra com uma suplementação via oral ou então injetável. Oral muitas vezes funciona porque você faz esse consumo diário. Outra deficiência muito comum também é o cálcio, porque o cálcio ele está muito mais presente ali nos lácteos, todos os laticínios que vem ali do leite de vaca, que culturalmente, né? Lembra lá que a sua mãe colocava o copinho de leite para você tomar todos os dias para não ter essa deficiência de cálcio? Pois é, isso pode ser suprido sim, tanto na dieta vegana com alguns vegetais, uma dieta mais equilibrada, mas também precisa de uma suplementação via oral. Outra deficiência muito comum é a vitamina D, que ela acontece muito porque ela está presente ali, por exemplo, na gema do ovo, nos peixes, e ela é sintetizada a partir da luz solar. Então essa deficiência ela acontece com maior frequência também no público vegano e precisa ser suplementada ou via oral ou via injetável. Além das deficiências nutricionais, a gente tem também ali a parte de socialização, porque normalmente o grupo que você está inserido não está acostumado com essa tua dieta, essa dieta que você vai iniciar. Então fica um pouco mais difícil, por exemplo, restaurantes, bares, eles não estão preparados para atender de uma forma variada e diversificada esse público. Então acaba que pode até ter ali uma opção ou outra no cardápio, mas ela fica um pouco mais rasa, menos opções, então isso limita um pouco mais a sua socialização. Aniversários, reuniões familiares, esse acaba sendo também um outro tipo de contra, que acaba pegando aquele indivíduo que quer iniciar uma dieta vegana. Outra deficiência nutricional bem comum também é o ferro, porque o ferro M, que é aquele que é melhor absorvido pelo nosso organismo, ele está sim presente na carne animal e prioritariamente na carne vermelha. Quando você não faz essa ingestão, você fica nutricionalmente mais deficiente. A gente precisa suplementar com ferro, porque o ferro presente nos vegetais é o ferro não M, que normalmente ele é menos absorvido e tem uma absorção deficiente também no nosso organismo. Para isso, a gente precisa fazer a combinação da vitamina C com o ferro não M, para que então ele tenha a mesma via de absorção do ferro M, promovido lá na carne vermelha. E agora, vamos para os prós, que são muitos. Começando pela redução de doenças cardiovasculares. Mas vamos entender primeiramente por quê. Quando você inicia uma dieta vegana, você normalmente vai consumir muito mais vegetais, frutas,
cereais e todos esses alimentos contribuem para a saúde cardiovascular. Primeiro, por conter muitas fibras, isso melhora ali o equilíbrio do colesterol, diminui o LDL, melhora o HDL. Com isso, você tem sim uma melhor saúde cardiovascular. Fora os nutrientes contidos nesses vegetais e nessas frutas também, que são nutrientes antioxidantes que vão entrar ali combatendo os radicais livres. O que são esses radicais livres, Lari? Esses radicais livres, eles são produzidos diariamente. E quanto mais danos você causa na tua saúde, por exemplo, sedentarismo, frituras, alimentos ultraprocessados, industrializados, você gera mais radicais livres. A dieta vegana, como ela tem muitos antioxidantes, ela vai combater um pouco o impacto desses radicais livres, promovendo mais saúde, promovendo mais rejuvenescimento, então ela vai combater esse impacto que normalmente os radicais livres acabam gerando na nossa saúde. Outro benefício também em termos da saúde é sim reduzir o impacto que pode gerar voltado lá para o diabetes tipo 2 e todas as outras doenças crônicas não transmissíveis. Por quê? Todas essas fibras, elas também vão melhorar a utilização do açúcar que você está ingerindo, ela vai reduzir a absorção dessa glicose, então ela vai ser utilizada melhor como fonte de energia. E quanto mais vegetais e frutas você consome, melhor é essa utilização. Outro benefício é também o favorecimento ao emagrecimento quando essa dieta está equilibrada. Por quê? Você vai ingerir mais fibras. Essa fibra vai gerar mais saciedade. Gerando mais saciedade, você vai acabar consumindo menos calorias. Ah, tudo bem, você vai precisar ingerir um volume maior de alimentos, mas esses alimentos têm muito menos caloria do que normalmente teria, por exemplo, um copo de leite ou um pedaço de carne. Muito mais gordura também ali inserido. Já nos alimentos vegetais, a gente não tem tanto essa gordura e tanta essa caloria. Então, um dos favorecimentos também é o emagrecimento. Ou a facilidade em não engordar, porque se você está comendo menos, você não tem tanta facilidade de engordar. Então dá tempo, chega um prazo ali para você conseguir gastar essa caloria. Eu vou produzir muito mais vídeos sobre dieta vegana aqui no canal, então se vocês gostaram, não se esquece de se inscrever, deixar o seu like e continuar assistindo os vídeos aqui no canal, que tem tudo relacionado à saúde. Fisioterapia, treino, dieta. Aproveitem, um abraço e até mais!